têm vontade de entrar no museu, né? Por mais que eles insistam, né? Nenhum deles tem essa vontade de entrar no museu. Não tem essa vontade, não. O povo insiste que eles entrem no museu, né? Todos eles negam, né? Assim, recusam, né? Rejeitam. Eu acho que, na verdade, se eles entrassem no museu, era um modo de dissuadir, sabe? Da população lá dissuadir eles, sabe? Quando vê o pessoal do Sudeste, eles sabem que tem uma coisa estranha já rolando, né? Que a cidade sumiu do mapa e tudo mais, apareceu esse povo, lembra? Que tá o próprio pacote ali, olhando para o pessoal do Sudeste ali meio né, suspeito, né, meio... Na segunda? Com uma cara meio suspeita e tal. E aí fala, quer entrar no museu não? Quer dar uma olhada no museu? Para eles verem, olha, se eles olhassem a história da cidade, né, de Bacurau, se eles entrassem no museu, de repente eles não teriam tentado atacar a cidade. Sabe? De repente teria sido dissuadido, né, disso. Mas eles se recusam a entrar no museu, né? Se recusam a olhar o passado, né, da história, se recusam a estudar a história, né? E cometem o mesmo erro que todo mundo que invadiu Bacurau cometeu, né? Você está ouvindo Teologia de Boteco. Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros também. Aqui quem vos fala é ninguém mais, ninguém menos que ele, o seu âncora favorito e o mais lindo de todos, de toda a podosfera mundial, Cristiano Barba, que você conhece lá do Gole, do Pausa e aqui do Teologia de Boteco, esse podcast que você está assistindo agora. Você que não sabe, você que está só ouvindo o Teologia de Boteco, sabe que no domingo à noite eu gravo a introdução em vídeo, numa live, e depois eu interajo com a audiência. Então, se você tiver interesse em interagir comigo por qualquer motivo obscuro ao entendimento meu, por que uma pessoa teria interesse em interagir com a criatura, entra lá todo domingo, tô lá ao vivo no YouTube, no Telegram, no YouTube, no Telegram eu tô ao vivo o dia inteiro, no YouTube, no Instagram e no Twitter, beleza? Bom, se você não quiser ver a introdução, pule para o momento 10 minutos. Agora, se você quer ouvir a introdução, saiba que a introdução do Teologia de Boteco, do Teologia de Boteco, é para falar da agenda do Teologia de Boteco, que na segunda-feira tem o Teologia de Boteco, na terça-feira tem o Gole, na quarta-feira tem o Pausa, na quinta-feira tem o Gole novamente, na sexta-feira tem o Caderno do Fiado e tem o Esse Dia Foi Louco, o Professor Francisco, e no sábado não tem nada, domingo tem João Bigon com o Gole. Então é isso. O Teologia de Boteco geralmente sou eu conversando com mais uma pessoa ou duas no máximo. Na terça-feira o Gole sou só eu falando, pistolando sobre algum assunto do momento. Na quarta-feira é uma poesia, uma prosa, um mini-conto, algo do gênero. Na quinta-feira tem a Bia falando sobre as questões relacionadas à educação e ao feminismo. Na sexta-feira o Professor Francisco falando de história. E eu lá, dando dicas culturais no YouTube. Nunca acontece, mas vai acontecer. Creia, apenas creia. No sábado não tem nada e pode ser que venha a ter em alguns dias novidades. E no domingo, João Bigon falando sobre a luta antirracista no Brasil e no mundo. Essa é a agenda do Teologia de Boteco, do feed do Teologia de Boteco, que praticamente uma vez por dia, uma vez por dia cai alguma coisa aí no teu agregador de podcast, beleza? Além, é claro, da agenda do Teologia de Boteco, você tem a possibilidade de colaborar financeiramente com o Teologia de Boteco. E a pergunta mais relevante fica por que caralhas eu iria querer colaborar com um cara que faz um podcast? Bom, meu amigo, minha amiga, a importância de você, pessoa física, colaborar com uma produção independente de conteúdo para a internet é o fato de que, da mesma forma que a televisão, né, ou outros meios de comunicação têm as empresas que patrocinam, que financiam e coisas do gênero, e que de certa forma esses meios de comunicação precisam prestar responder a esses grupos. Quando você colabora pessoalmente com uma produção de conteúdo para a internet, ela continua sendo independente.
Assim, eu não vou jogar sujo com vocês, porque eu não sou desse tipo de gente. Se você não colaborar, a Teologia de Boteco vai continuar. Essa que é a verdade. O que pode acontecer é que com a sua colaboração, a Teologia de Boteco pode melhorar. E isso é verdade. Tanto é que o último podcast de semana passada, que foi com o Acácio sobre a questão lá no Equador, você pode perceber a brutal melhora de qualidade de som que teve entre esse último programa e o anterior, que também foi com o Acácio. Esse último agora ele já usou o equipamento novo, e no anterior ele estava usando o equipamento antigo que ele usava. Então, se você escutar os dois podcasts, você vai ver que a diferença de áudio entre um e outro é brutal. E esse equipamento foi comprado com a ajuda de quem colabora financeiramente com o Teologia de Boteco. E se você tiver interesse em colaborar financeiramente com o Teologia de Boteco, você pode entrar lá no apoia.se /Teologia de Boteco. Boteco, né? Então, apoia.se /Teologia de Boteco ou no PicPay, @Teologia de Boteco. Se você tem conta no PicPay, você pode entrar lá, né, em @Teologia de Boteco e colaborar mensalmente, né? Tem os planos lá e tipo assim, entra lá. E tem também no colabora.ai /Teologia de Boteco. Essas três formas, por enquanto. Eu vou ver se coloco mais, sei lá, Padrim, Patreon, Catarse, essas coisas. Mas por enquanto são só essas três que você colabora lá. E assim, é importantíssimo salientar que o material desenvolvido aqui pelo Teologia de Boteco sempre será gratuito. Você que colabora com grana e você que colabora de outras formas, mas não pode colaborar com grana, saiba, não existe uma hierarquia, não existe em nenhuma instância o benefício, não está sendo beneficiado quem colabora com grana com o material produzido aqui. Nunca vai ter material individual ou exclusivo para quem colabora com grana, porque quem colabora com grana o faz porque tem dinheiro. E quem não colabora com grana, eu acredito que não o faz porque não tem dinheiro. Então, assim, não vamos deixar que relações mercantis sejam definidoras das nossas relações, beleza? Contudo, as pessoas que colaboram com grana... Pode parecer meio esquisito isso que eu vou falar. Mas as pessoas que colaboram com grana vão ter um arreguinho lá, que uma vez por mês eu vou sortear um livro que eu vou comprar um livro, sei lá, fazer alguma coisa só para dar um arrego para essas pessoas. Então, o material produzido pelo Teologia de Boteco sempre vai ser livre, nunca vai ter nenhuma distinção entre quem colabora ou não. Só vai rolar esse sorteio de livro ou sorteio de algum outro rolê para as pessoas que colaboram com grana para, enfim, para agradecer as pessoas que fazem isso. Beleza? Outra coisa importante que deve ser dita é Podosfera Antifascista. Você já acessou? www.podosfera Antifascista? Tem uma porrada de podcasts lá que tem compromisso objetivo contra o discurso de ódio na internet e nas suas vidas pessoais. Então, se você tem interesse em escutar pessoas que têm compromisso com isso, por favor, acessem Podosfera Antifascista. Escutem os podcasts que estão lá. Muita gente boa. Eu deixo um espaço aqui pra galera, né, da Podosfera Antifascista fazer um jabá dos seus conteúdos, seja a Podosfera ou sejam outras pessoas que tenham outros projetos que queiram divulgar, também tem espaço aqui. Então, essa semana ninguém mandou nada, então não vai ter nada. Mas se você tem um podcast, se você tem um canal do YouTube, se você tem qualquer coisa assim, entra em contato que a gente fecha um esquema e você coloca. É grátis, tá? Antes você fique perguntando se eu cobro alguma coisa. Não cobro. Pra quem é antifascista, claro. Então é isso, beleza? Sorteio dos livros que eu prometi pra semana passada vai ter amanhã. Amanhã é aniversário do meu pai, dia 21 de outubro. Aniversário do seu André. Se você marca meu pai lá no Twitter, brincadeira, meu pai não tem Twitter. Depois que eu voltar da casa do meu pai, eu vou lá tomar uma cerveja com ele. Depois que eu voltar da casa do meu pai, eu vou fazer o sorteio desses livros que eu falei, beleza? Além disso, só pra recordar então, segunda-feira Teologia, terça-feira Gole, quarta-feira pausa, quinta-feira Gole, sexta-feira na minha fecal opinião, não, brother, esse é outro rolê. Na sexta-feira, esse dia foi louco e caderno do fiado, no sábado não tem nada, no domingo Gole de novo, beleza? Fica agora com esse áudio maravilhoso do Gabriel Gaspar explicando alguns detalhes sobre Bacurau.
Gabriel Gaspar, que honra escalafobética ter uma criatura tão linda quanto você nas minhas humildes cadeiras goianas encebadas do Boteco da Teologia. Cara, que honra ter você aqui, na moral mesmo, cara. Que isso, o prazer é todo meu, né? E inclusive isso é fato real. Tô tomando aqui uma pinga de rolha aqui, tava na fazenda no fim de semana. Vou gravar esse vídeo. Pode falar que tô bebendo? Claro que pode. Você deveria ter enviado uma pra mim também, pra gente poder estar compartilhando esse momento. Eu não tô bebendo nada, eu tô a seco aqui, acabei de tomar um café. Eu comprei pra isso. Eu falei, pô, vou comprar essa pinga aqui pra tomar exatamente na hora que eu for gravar o podcast do Bacurau. Caralho, então vamos fazer o seguinte, nós vamos gravar até você secar essa garrafa. Sacanagem. Não, pô, senão eu durmo no sofá aqui. Cara, que honra, cara. Te acompanho há um tempão, cara. Um tempão mesmo, faz muito tempo, cara, que eu curto teus vídeos. Sempre curti cinema, né? Não sou nenhum especialista, só gosto de assistir filme e depois ficar debatendo. Mas gosto demais das suas ideias lá e, pô, faz um tempo que eu te acompanho. É uma honra ter você por aqui, cara. Pô, que isso. O prazer é meu, cara. Prazer é meu, realmente. Pô, acompanho também às vezes seu podcast, cara, e vários podcasts também, né? Eu tava falando até com você aqui antes de começar a gravar. Minha mídia favorita é podcast, na real, né? Eu tenho um canal no YouTube, mas, porra, eu consumo muito mais podcast que o próprio YouTube, na verdade. Sim, sabe? Com certeza. Pô, prazer estar aqui. Cara, hoje eu vim aqui pra te fazer uma pergunta. Já assistiu o Bacurau, cara? Já assisti o Bacurau. Que é a pergunta do ano. Já assistiu o Bacurau? Caraca, não, todo mundo tem que ver esse negócio, cara. Não é possível, né, cara? Eu tô que nem pastor também pregando a palavra de Bacurau para as pessoas. Exato, né? Ide espalhar a palavra do Bacurau. Porra, porque é um filmão, né, cara? Vai tomar no cu, cara. É um filmaço e é difícil até você descrever o filme, né? Recomendar o filme, né? A pessoa, é tipo o quê? É tipo qual filme? É difícil arrumar um filme pra comparar. Pois é, né? eu de bate pronto assim, eu não sei nenhum outro filme que você diga tipo tal. Não sei, cara. Cara, eu tento falar assim, bem aproximado pra descrever pra quem nunca viu, não tem nem ideia do que se trata, eu falo que é mais ou menos, é quase como se fosse um faroeste no sertão, só que um pouquinho no futuro. E aí tem aquela mistura assim do cara de cavalo e tablet. Sabe? Pode crer, pode crer. Nossa, parece legal. Inclusive tem cena que os caras estão cavalgando com o celularzinho na mão, né, cara? É verdade. Sim, isso eu acho muito legal. Isso eu acho muito legal, essa mistura, cara. E o filme é A gente tende a remeter assim, né? Interior, né? É uma coisa mais de passado, né? Uma coisa assim mais arcaica, uma tecnologia mais primitiva, só que é uma tecnologia atual, até um pouquinho futurística, né? Com o pessoal do interior, o pessoal bem humildão. Sim. Ali, né? Um sertanejo, né? Sertanejo, né, cara? Até quebra um pouco já esse preconceito, né? Que a gente, pelo menos eu, vou falar aqui da cidade grande, né? A gente tem aquela imagem estigmatizada, né? De que as coisas tecnológicas estão na cidade, né? E o interior deve chegar um pouco mais atrasado, e que é uma mentira, dependendo do local, né? Sim. Espero que seja. Uma perspectiva, assim, meio Turma da Mônica e Chico Bento, assim, né? Sabe, a Mônica na cidade e o Chico Bento lá no interior, sabe? Exatamente. Subindo o pé de goiaba, né? E a Mônica assistindo TV, sei lá, né? Cara, mas vamos falar. Eu convidei você pra vir aqui pra gente falar sobre esse filme, porque, porra, é um filme que explodiu a minha cabeça, literalmente. Não literalmente, eu ainda tô com a minha cabeça aqui. Claro que não, como acontece no filme. Exato. Com um bacamarte na cabeça. Mas já começa com os spoilers. Importante ressaltar, cara, que vai ter spoiler pra caralho, cara. Sério. Eu sou. Vai ter? Já pode? Foda-se. Tem agora do início já? Sem dó, cara. Já chega o spoiler é um bacamarte na cara de quem não assistiu o filme, tá ligado? Porque, assim, eu assisti esse filme com a minha esposa faz 2 semanas, 1 semana e meia. Faz 2 semanas aí. E, assim, geralmente quando a gente vai assistir um filme, a minha esposa, ela não é exatamente a pessoa que mais admira, né, a sétima arte e tal. E a gente vai mais, sabe, ela vai mais pra se divertir, pra sair e tal. E, geralmente, quando a gente sai, a gente vai comer alguma coisa, a gente fica falando sobre o filme. E, nesse caso, no caso do Bacurau, eu não fiquei falando, eu fiquei em silêncio, fiquei comendo em silêncio, porque ela perguntou pra mim, e aí, gostou do filme? Eu falei, gostei pra caralho, mas eu não sei exatamente por que eu gostei tanto do filme. E daí eu queria perguntar pra você, cara, que é um especialista em cinema, antes de mais nada, a gente falar sobre a peça de arte, né, Bacurau, a importância que esse filme tem, porque
O Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelles, né, que são Uhum. os dois responsáveis lá, já tem alguns filmes no currículo aí pra contar. E são filmes excelentes também, mas o Se eu não me Bacurau... engano, eu acho que o Juliano Dornelles é o primeiro filme dele como diretor mesmo, né? Ele era Pode crer. assistente, se não me engano, e o Kleber Mendonça, se eu não me engano, é o terceiro filme Porque dele, ou pelo menos o terceiro que eu vi, né? Teve o Som ao Redor, o Aquarius e agora esse Bacurau. eu não sei se ele tem mais coisa, mas esses três são os três que eu sabia que ele tinha feito mesmo. Uhum. E até uma coisa, cara, uma observação, se eu não me engano também, o Kleber Mendonça Filho, antes de ser diretor, ele era crítico de cinema, sabe? Então, assim, ele é um cara que sabe fazer filme para crítica, né? Eu, como crítico, fico lisonjeado, né, por isso. Mas ele é um cara que sabe trabalhar as metáforas de roteiro, as metáforas de direção, sabe, de enquadramento. Ele sabe fazer o filme com mais de uma camada, sabe? É um filme que, se você quiser assistir também ali só para se divertir, né? Enfim, só para ver ali uma história, uma ação acontecendo e tal, você até consegue se divertir com o filme. Se você quiser trabalhar as metáforas que o roteiro tem, até as metáforas de enquadramento, você consegue extrair muito mais do filme, né? Você consegue ter mais que o filme, né? Você consegue ter ali, você paga um ingresso de cinema e você vê dois filmes, quase, né? Um no primeiro plano, o outro no subtexto ali da história, né, cara? Uma coisa também que que a gente estava até falando, acho que a gente está falando isso em off, né? Sobre o filme ser, de certa forma, sabe? Cara, ele é atual, mas eu acho até que é, de certa forma, um atual por acaso, né? Esse projeto, cara, é um projeto que os dois estão há quase 10 anos fazendo juntos, sabe? E trabalhando no roteiro ao longo de quase 10 anos e tal. Então, teve até muita gente falando, essa história realmente é uma metáfora do governo atual, não sei o quê. Acabou se encaixando, né, se você quiser ler dessa forma. Sabe? Mas, na verdade, aspas, foi uma coincidência isso acontecer. Ele é uma leitura do Zeitgeist atual, sabe? Do espírito do tempo. E, como, né, é a forma de pensar do mundo atual, o governo atual e a política atual acabou também se alinhando com a história do filme que foi feito, né, anos antes do governo atual, sabe? Foi uma coincidência, uma infeliz coincidência, né, da leitura do Zeitgeist, né, e a política, de fato, acompanhar o que se imaginava que fosse acontecer, de fato. Seria muito satisfatório a gente poder assistir esse filme e falar, nossa, que loucura, de onde o cara tirou isso, né? Quase que acontece isso, né? Quase que vai por esse caminho, né? E não, assim, estamos nesse caminho, né? Estamos nessa vida. Exato, Bacurau é... Todo mundo fala Bacurau é o Brasil, né? Mas me parece que Bacurau é o mundo. Inclusive, aquela primeira cena ali é isso, né? Pô, sim, tinha até me esquecido. Começa, né? Exatamente, o filme começa com essa cena, né? Vindo do espaço, né? E vai dando um zoom, até chegar na própria aldeia de Bacurau, né, cara? Aldeia não, é uma cidade, mas na verdade nem é uma cidade, né? Eu acho que é uma província, um vilarejo, né? Sei lá. Vilarejo, né? Que tem um prefeito de fora ali e tal, mas enfim, chega lá no local, né? Bacurau. E aí, assim, enfim, mostra, acho que esse aspecto global, né? Assim, da história, né? Mas que vai localizar essa história em uma região específica, né? No interior lá do Brasil, né? Outra coisa que é bem interessante você tá ali, né, naquela primeira cena, você tá olhando o planeta Terra de longe e começa a tocar uma música da Gal, né? Provando mais uma vez que Deus é uma mulher e canta igual a Gal Costa, cara. Sim, você tá vendo, acho que começa essa primeira cena do ponto de vista de Deus, né? Digamos assim, que é lá do espaço, né? Lá do céu, digamos assim, lá de fora da Terra, né? Um plano superior, digamos assim. E se eu não me engano, vai mostrando ali o mapa até, e tem alguns locais que a luz está acesa e outros locais que não está. Né? Pode crer. No Nordeste, né, na parte de cima já tá, as luzes já estão acesas e embaixo não, é uma coisa assim, né? Embaixo não, né? Bacana dizer também, né? Com certeza tem algum significado, porque assim, essa luz foi feita digitalmente, eles não foram até o espaço gravar essa cena, né? Isso aí foi feito digitalmente, essas luzes foram feitas digitalmente, então deu um trabalho específico para fazer esse tipo de coisa. Tem algum motivo, não é gratuito. Né? Tem um motivo para isso, né? Eu não sei qual que é, particularmente. Essa metáfora eu não peguei. Né? Eu sabia que tinha uma coisa, mas... O que eu vi alguém falando na internet era isso, né? Que a parte de cima ali, o norte e o nordeste já estava aceso e a parte de baixo ainda estava escuro, né? Como se assim, se o Nordeste já tivesse acordado a luz já chegou no Nordeste, digamos assim, né? O instante ainda tá nas trevas. Isso a gente vê até ao longo do filme, né, cara? Também porque o povo ali de Bacurau é um povo até meio que avançado socialmente, né? Sim, porra. Né? É um povo assim, mais pobre e tal, né? Que os americanos, que o próprio Sudeste e tal. Mas é muito mais avançado socialmente, até de aceitar questões de
de gênero ali, né? Questões, a própria questão da droga, né? A droga, ela aparece em 2 momentos ali no filme, né? Da sementinha que eles tomam, na hora lá dos remédios e tal. É um povo que sabe, que tem uma estrutura social bem amarrada até para se defender toda vez que chega o prefeito. É um povo muito avançado socialmente, mas atrasado assim, né? Mais pobre do que outras regiões, né? O filme daqui é isso. Enquanto os americanos e o pessoal do Sudeste, né? É um povo mais com mais tecnologia, né? Mas mais atrasado, né? De certa forma. Um pouco mais atrasado, e a gente pode até ver que, eu não sei se foi intencional, provavelmente foi, o pessoal lá, os americanos, eu tô falando aqui, quem já viu o filme já viu, né? Então, Dani, hoje a gente vai fazer sinopse. Daqui a pouco a gente faz sinopse. Mas vamos lá, tô bilhão de ideia aqui. Os americanos, eles caçam com armas antigas, né? Exato. Com Thompson e tal. Então você mostra que eles são desenvolvidos, acho que tal, né? São mais ricos, mas eles estão lá atrás, estão presos ao passado, né? De certa forma, né? Enquanto o pessoal de Bacurau, eles usam um pouco da tecnologia e tal, e eles lutam com diferente, né, de certa forma. Eles lutam com armas do museu. Né? O foco da resistência dele é o museu e a escola. Né? Se você reparar, Sim. Né? São os 2 pontos. Que pariu, cara! Os 2 pontos de resistência, né? Que eles utilizam, né? Ou seja, mostra já essa importância cultural para resistir justamente à invasão, né? A invasão americana, a invasão. A ameaça, né? Nazista, imperialista. Enfim. A gente vai chegar nesse ponto do nazismo ainda também, provavelmente. Cara, nossa, já me arrepiei aqui, cara. Eu ia citar, né, que tem uma hora que o cara fala assim, pô, que ele queria reabrir a igreja, né? E a Sônia Braga fala, mas a igreja nunca fechou. Então, quer dizer, tipo, cara, ai, caralho, que filmão. Bom, antes de a gente começar a falar disso, cara, eu queria que você desse uma explanada sobre o Bacurau enquanto peça, enquanto representante do cinema brasileiro, que eu acho que é uma coisa importante a gente ressaltar, porque tem muita gente falando sobre tantas metáforas e tudo mais, mas eu acho que enquanto representante do cinema brasileiro, porra, é uma, né, antes da gente começar a gravar, eu tava vendo ali que ele ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes lá, né, e é o segundo filme, né, que o segundo filme brasileiro que leva esse prêmio, né, que o outro é o Pagador de Promessa, de 1962, que também é um filme, porra, que se destaca fortemente aí no cinema brasileiro, né. Sim, é um filme histórico, né, o Pagador de Promessas, por toda essa questão, né, cara? O Brasil tem aquele ranço, né, de nunca ter ganho o Oscar, né, na questão mais popular, né? Porque a gente gosta de prêmio americano, né? Sim. Só que Cannes a gente já ganhou, né? Com o Pagador de Promessa, e agora a gente ganhou de novo, né, cara? Então, assim, pô, isso é importantíssimo, né, cara? E eu queria até falar mas eu não posso, assim, eu queria falar que o filme faz parte de um movimento de um cinema de Pernambuco, mas eu não posso falar exatamente que é o movimento, porque não é uma coisa integrada, sabe? Assim, são vários filmes que estão surgindo daquela região ali, sabe, de Pernambuco, mas não necessariamente eles conversam entre si, eu não consegui amarrar ali uma característica em comum entre eles para dizer que eles são um movimento. Uma linha guia ali que colhe. Uma linha guia, exatamente. É mais assim uma efervescência cultural, né? Mas será que o movimento, né? Me permita te interromper. Mas será que o movimento não surge assim mesmo, cara? E daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, você e outros críticos de cinema vão olhar pra trás e vão falar, ó, ali surgiu esse movimento tal, ó. Sim, não, o papel do crítico é justamente esse, né, cara? É tipo um bibliotecário no cinema, né? É observar e catalogar, né? Pegar semelhanças e tentar colocar em caixinhas, né? Categorizar, enfim. É meio que por aí. Não é só isso, tal, né? Mas, assim, de certa forma, aproximando é meio que isso. Então, assim, o trabalho nosso é justamente esse. De tentar definir que movimento é esse, como é esse movimento, né? Mas eu não consigo ainda definir como um movimento, né? De repente, por limitação minha como crítico, né? Mas, assim, tem muita produção. E, de repente, também com o tempo, né? Que nem você falou, daqui a uns 5 ou 10 anos, a gente vai poder olhar para o passado e falar, pô, todos eles tinham essa característica em comum, né? Sim. Mas esse filme faz parte dessa efervescência cultural, né, cara? Tem vários novos aí surgindo, né? O Kleber é um deles. E é muito apreciado principalmente na Europa, né? A Europa gosta de analisar essas metáforas, esses subtextos, né, cara? É um público diferente, né? Não só um público de júri, de críticos, diferente até um pouco do público americano, mas o próprio público em geral, sabe? O público médio aí, no cinema ver o filme, é bem diferente do público americano e do público brasileiro mesmo, né? Então, assim, eles curtem filmes com esse tipo de ritmo, com um ritmo um pouco mais lento, que dá tempo, né? Que dá pausa, sabe? Para você pensar na cena que aconteceu, refletir sobre aquilo. Para você fazer um diálogo com a peça. Esse vazio, né? Exatamente, esse vazio,
às vezes cenas de contemplação, cenas, aspas, que não tem nada acontecendo, tá só filmando uma paisagem, uma imagem, aqui, esse vazio, ele faz parte da estrutura narrativa. Ele é um tempo para o espectador preencher as lacunas. Esse tipo de filme não dá tudo de mão beijada para o espectador, né? Eu tenho que pensar, tem que completar as lacunas. E para ele pensar, ele precisa de um tempo para isso. Não é que nem no cinema americano, que já vem tudo de mão beijada. Sim. E no final tem uma voz em off dizendo o que aconteceu. Aqui parece que eu não gosto também, mas é outro formato, né? O cinema americano entrega exatamente. O cinema americano dá tudo de mão beijada, então você não precisa dar tempo para a pessoa pensar. Né? Só ir dando coisa para a pessoa ir mastigando e engolindo. Aqui não. Aqui a pessoa precisa degustar. Né? Não, mas beleza, mas vamos lá. Vamos começar a falar um pouco sobre essas metáforas, né? Assim, esse simbolismo que o filme tem em outras camadas, né, cara? E isso já vou começar também do início do filme. Logo depois dessa cena que você falou aí do planeta e tal, tem parece um caminhão-pipa andando, né? Sim. E aí o caminhão-pipa, se não me engano, já começa a passar por uma estrada, começa a quebrar uns caixões, né? Isso, começa a atropelar uns caixões. Na estrada, você vê um monte de caixão caindo ali, né? Começa a atropelar uns caixões e tal, né, cara? Isso já tem um monte de significado também, né, cara? Assim, toda hora aparece caixão no filme. Eles estão indo, inclusive, no início do filme já para um funeral também. Isso já mostra a morte ali rondando aquela região, né? Seja a morte por conta dos americanos, ou seja, a morte por conta da presa, enfim, né, do ambiente inóspito e tal. Mas vamos determinar a morte causada ali pelo ambiente inóspito. Sim. De repente, aquela morte do sertão, né? Aquela morte que o sertanejo tem que enfrentar, né, diariamente. E quem que está destruindo esse ciclo de morte nesses caixões? O caminhão de água, justamente, né? Está indo para lá quebrar, né? De repente, esse ciclo de morte, né? Que parece meio gratuito, né? Essa primeira cena, eles na estrada e tal, mas já amarra esse ponto. E aí, logo no início também do filme, cara, parece aquela... no enterro ali, né? Da matriarca ali da cidade, né? A menina ali vê o caixão saindo água, né? Do caixão, depois que ela toma depois que ela toma o bagulhinho lá, né? Depois que ela toma ali a semente e tal, né? E é a única alucinação que mostra, né? Que mostra no filme, né? Todas as outras não mostram. Né? Tanto que, assim, não me... Por que você acha que apareceu essa água ali? Eu fiquei em dúvida se aquilo que ela estava vendo era de fato uma coisa motivada. Porque no começo, ali, quando você assiste o filme, você não entendeu exatamente quais são as dinâmicas. Você vê que ela chega na cidade, o cara lá, né, do horto lá, coloca a sementinha na boca dela e beleza, continua a vida normal, não fica doida, ninguém fica doido. E me deu a impressão, assim, que, tipo, sabe, ele chegou, tipo, como se ele tivesse, sabe, inaugurando ela, ou falando, ó, pra entrar aqui você tem que tomar isso aqui, ou coisa do gênero. Ouvi algumas pessoas dizendo que era como se fosse, ó, sabe, uma coisa pra você se limpar de como, sabe, de tudo que você trouxe de fora, dessa falta de civilidade que você tá trazendo pra cá, você se limpa com aquilo. E daí depois eu fiquei pensando, depois de ter assistido o filme todo, eu pensei, mas será que ela tava de fato tendo uma alucinação, ou será que aquilo é só uma metáfora da abundância de vida que a dona Domingas e a outra era Carmelita. Que a dona Carmelita, porque aquela mulher, ela simbolizava, assim, uma abundância de vida, né? Ela era a parteira ali, né? Ela trouxe um monte de gente à vida e tal. E ela enterrada ali, ela abundava a vida para toda aquela comunidade, né? Fazendo uma referência com caminhão-pipa e tudo mais, né? Eu pensei nisso mesmo também, assim, daquela água, a água ali na cidade também, assim, e também, de certa forma, ela sendo plantada, né? De certa forma ali, sabe? Como se fosse uma semente, ela sendo plantada no solo e ali irrigando, né? Assim, aquilo ali, né, dando frutos, né? E molhando, né? Como se fosse uma semente mesmo ali para toda a região. E isso já faz até... E ela ali, né? Tipo, aquela água, né? Plantou, né? E germinou aquela semente ali da Carmelita que gerou todos aqueles frutos. Isso já faz, eu acho, também um link com o final do filme. Eu tô nem maluco, né? Pro início pro final. Mas pro final do filme, né? Em que o nazista lá também, ele é enterrado vivo, né? Sim. Ele não é morto, né? Nem nada. Ele é como se fosse plantado ali naquele solo, né? De certa forma. E enquanto a Carmelita, ela é, tipo, banhada com água, né? E plantada ali, que é a vida, ele é, tipo, banhado com sangue, né? Tem um banho de sangue ali, né? E a semente dele é plantada ali também naquele solo, né? E isso eu acho muito interessante também, esse personagem não morrer, né? Não terminar morto e tal, porque mostra que o nazismo, né, de certa forma, ele está
E não morreu, né? Ele tá, tipo, germinando, ele tá plantado. Ele tá pairando ou pode por ali, estar né? enterrado, adormecido. Uhum. Ou você pode interpretar de duas formas, que ele tá enterrado, adormecido, ou que ele tá... Ou que a semente foi plantada ali, né? E que no futuro, de repente, pode até sair frutos, sabe? Seria uma interpretação mais perigosa, né? Quer ver, cara? Tem dois detalhes que eu queria. Dois detalhes que eu queria falar pra você. Antes dessa cena ainda dos caixões e do enterro da dona Carmelita, tem quando eles estão no caminhão ainda, o cara comenta, né? O motorista do caminhão comenta pra moça que tá chegando lá e fala, ó, estão procurando Lunga. Querem não sei quanto pela cabeça dela. E você não sabe quem é Lunga ainda. Lunga é o cara, né? Que é o bandidão lá. Que ele é meio andrógenozão, assim, né? Sim, ele é um cangaceiro, de certa forma, ali da região, né? Mas é um cangaceiro também completamente fora do que a gente espera de um cangaceiro clássico, né? Aquele machão brabo do sertão, sabe? Aquele cara cabra macho, né? Que não leva desaforo pra casa e tal. Ele também não leva desaforo. Ele não leva desaforo pra casa. Tipo assim, né? Mas ele. Não é ele, né? É ele ou ela, porque exatamente, ele é meio andrógeno, né? É ela, exatamente. Né? Lunga é uma palavra que poderia se aplicar, né? Poderia ser o nome de um homem, poderia ser o nome de uma mulher também, né? Sim. Não é um nome... Ele tem uma pintura... não é um nome masculino ou feminino, né? E ele também ele usa uma maquiagem, né? Uma espécie assim que me parece assim, que não fosse uma maquiagem normal, assim, feminina e tal, só que ele usa essa maquiagem como se fosse uma maquiagem de guerra, sabe? Exato. Usando uma maquiagem mesmo feminina, né? Assim, uma maquiagem normal, né? Só que fazendo uma pintura quase de guerra, assim, uma pintura bem ameaçadora, né? Exato. É um personagem também muito bacana, e esse personagem também é muito bem introduzido, né, cara? Também é um personagem que ele aparece lá só pro meio do filme, se não me engano, quase pro final. E ele é todo, assim, só que antes o filme vai trabalhando a figura desse personagem, né? Vai trabalhando a mística em torno desse personagem. Até quando ele aparece, de fato, ele já tá totalmente construído. Sim, né? você bate o olho nele, você já sabe quem ele é. Os outros falam dele, né? Você bateu o olho, você já sabe quem ele é, você já sabe pra que ele serve naquela trama, né? Isso. Esse cara vai tocar o terror. Exatamente. E outra coisa também, cara, que você falou. Outra coisa que você falou também foi que você chamou o. Eu não vou lembrar o nome do personagem que é o bandidão lá, o mais velho de todos, né? O americano mais velho. Que não é americano, né? Como você fica sabendo no filme. E você falou que ele é nazista. E ele fica puto da cara quando o americano chama ele de nazista, né? Ele fala não, né? Aquela hora que ele quase, né, faz uma merda ali, mata o cara, porque ele fica desgraçado da cara. Porque assim, isso é uma coisa que, sabe, na introdução do manual antifascista do Mark Bray, ele cita um autor que eu não vou lembrar o nome agora, cara, que é isso, que o que deixa a Europa tão constrangida com o nazismo é que homens brancos fizeram com outros homens brancos o que geralmente europeus faziam com africanos. E isso fez com que o europeu falasse, caralho, olha o absurdo que vocês estão fazendo com gente branca. Sabe? E é óbvio que é muito en passant, assim, você, né, isso nunca está escrito, né, com essas palavras, mas enquanto o rei Leopoldo fez coisas piores com os congoleses lá, por exemplo, porra, passou desapercebido e foda-se. Sei lá, tantas outras coisas, né? O massacre na Armênia, porra, foda-se, tá ligado? Mas quando homens brancos fizeram... O massacre dos índios, né, cara? Dos índios mesmo na América toda, né? Sim. Tanto aqui como nos Estados Unidos. É tudo o quê? Conquistador, né? Tem uma aura, né, de conquistadores, né? Eles vieram aqui, não vieram invadir, tomar terra, né? Eles vieram conquistar a América. Vieram trazer o tudo laureado, né? Mas agora, quando você vai fazer isso com outros brancos, porra, é trágico, né? E o filme pontua isso, cara. O filme pontua isso, tem um diálogo bem interessante que os americanos estão conversando e tal, e aí um fala que brigou com a mulher, não sei o quê, que pegou uma arma, quase foi no trabalho da mulher matar a mulher. Lembra disso? Dessa cena? Sim. E aí o pessoal, nossa, cara, que loucura, cara. Quase que você faz um ato bárbaro, não sei o quê. Aí, não, mas aí eu me segurei. Acho que até falar, acho que foi Deus que segurou a tua mão, então, né, cara? Não fiz nenhuma loucura. E agora, graças a Deus, aí tô tendo essa oportunidade aí de poder extravasar, pôr isso pra fora, sabe? Eles mesmos, né, assim,
se chocaram com o fato dele levar uma arma, quase matar a esposa ou a ex-esposa, né? Mas estavam completamente... Eles estavam armados, indo matar gente, e estavam chocados com o fato dele ter quase... Dele indo matar um americano, né? Uma americana, né? Sim. Mas estavam completamente... Tinham aceito completamente, né, como natural, como normal, o que eles iam fazer lá, né? Como até um catártico terapêutico, né? Uma desumanização, né, de quem é diferente de você. E essa desumanização a gente vê dos americanos, né, com os brasileiros como um todo, e também vem em certo nível ali também do povo do Sudeste, né? Eu falo isso com tranquilidade, que eu sou do Sudeste também, né? Então não posso falar. Exato. Eu sou pior do que você, eu tô no Sul. Sudeste, né? Que também desumaniza. Você é de onde? Eu sou de Curitiba, cara. Mas eu sou gente boa, tá? Não. Não, Curitiba é uma cidade muito hospitaleira. Para com isso, para de ser mentiroso, cara. Uma vez eu passei por Curitiba, dei bom dia pro cara, o cara... Você não é daqui não, né? Como é que você sabe? Porque você deu bom dia, mano. Mas dei bom dia, cara. Eu tô na loja, sei lá, uma coisa assim, eu dei bom dia pro padeiro, sei lá. Aí o cara, nossa, não é daqui não, né? Eu falei, cara, você sabe sotaque? Não, você deu bom dia pra mim. Eu fiquei, caraca. Essa é a Curitiba. Mas então, a própria desumanização do pessoal, né, do Sudeste, né, tá com o pessoal de Bacurau, né, como eles se veem como americanos, né, como, né, eles não, a gente não é daqui, a gente é de outra região, uma região bem mais rica, e não sei o que lá, né, eles não se veem, não vê o pessoal de Bacurau como semelhante, né, a eles, né. Tanto que quando eles chegam... Bacana, isso que você abordou também, né, dessa desumanização. Quando eles chegam na reunião lá, que tá Desculpa, pode falar. Quando eles chegam naquela reunião que tá todos os americanos lá, e daí eles chegam, né, os dois brasileiros do Sudeste ali, e visivelmente eles não estão no mesmo rolê ali, né? E eles meio que se identificam como se fossem, né, brancos, né, também, né? E o cara meio que dá uma sacaneada ali, né? Né? Fala alguma coisa, no nosso projeto, a gente vai fazer nosso plano. Nosso plano, como assim, nossa? Não sei o quê. Aí a gente começa, né? A gente é branco. Isso é muito bacana, cara. Isso é muito bacana, assim. Porque eu já tive esse choque também, assim, né? Esse choque, assim, né? A gente cresce aqui no Brasil, né? Eu, pela minha cor de pele aqui, eu sempre fui branco, né? Aqui pros padrões brasileiros, né? Sem sombra de dúvidas, sabe? Nunca tive nenhuma dúvida, né? Que eu era branco aqui no Brasil. Mas aí, depois de burro velho, né? Eu comecei a pensar nisso, assim, sabe? Falei, cara, eu acho que eu sou branco pro Brasil, sabe? Mas se eu for para os Estados Unidos, porque quando eu conheci um americano, eu vi que o americano não era branco como a gente conhece. O americano é rosa, né? O americano é um branco meio que transparente. Parece um porquinho, né? Ver as veias da pessoa, né? Parece um porquinho, exatamente isso, né? Cor de um porquinho. Aí eu fiquei olhando assim e falei, nossa, isso que é branco, né? Eu não sou branco, então. Eu sou latino, sabe? E assim, é só uma constatação, né? Assim, que eu percebi isso também, assim, um pouco mais depois de velho, mas muita gente no Sudeste, aqui principalmente, não tem essa noção, sabe? Muita gente, assim, aspas, branca aqui do Sudeste, sabe? Não se vê como latino, se vê como branco. Sim. Né? Se vê como branco e quer seus direitos e privilégios de branco, e tem esses direitos e privilégios de branco aqui no Brasil, sabe? Mas quando vai para os Estados Unidos, aí ele sai do seu local de privilegiado e coloca, né? Passa a ser obrigado a colocar sua camiseta, né? De latino, de minoria. Sim, de ticano, né? E é muito chocante para algumas pessoas, provavelmente, né? Essa realidade, né? Esse choque de realidade, assim, de, pô, como assim? Eu sou rico, né? Sou branco, eu sou da elite aqui do meu país e para os americanos eu sou só um latino. E nunca vou ser um branco americano. Imagina, pessoal, aqui no Rio tem o pessoal da Barra da Tijuca, né? A República da Barra da Tijuca, que é um outro tipo de carioca. Deve ser muito triste pro pessoal da Barra da Tijuca perceber que eles nunca vão ser um branco americano. Sim. Sabe? Eles sempre vão ser um latino, no final das contas, no final do dia, sabe? Tem no texto do Frantz Fanon, eu não sou um grande leitor do Fanon, mas tem, acho que, agora não lembro se é Complexo de Édipo, alguma coisa de Édipo lá que ele fala, eu não vou lembrar exatamente quais são as expressões que ele usa, mas porque ele era da Martinica, né?
E ele não se via como um homem negro por conta dele ter tido acesso à instrução. Se tiver algum leitor de Franz Fanon aí me ouvindo, ele vai querer dar um tiro na minha cara, com o Bacamarte também, porque eu vou falar um monte de merda. Mas quando o Franz Fanon vai pra França e as pessoas não tratam ele como ele achava que ele era, ele toma um choque. E fala, porra, então eu sou igual os caras lá. Eu tô mais próximo deles lá do que dos franceses aqui. Porque o francês tratava ele como mais um negro, como mais um cara de fora, como mais um qualquer coisa, como mais um estrangeiro. Né? E eu acho que é essa sensação aí que o curitibano sente quando vai pra fora, porque o curitibano, modo geral, o sulista, né, modo geral, ele vai pra fora, ele acha europeu, ele acha realmente, sabe, tira fotografia aqui no Largo da Ordem, em Curitiba, acha que tá em Lisboa, mas não, brother, é Curitiba, tá ligado? Não é Europa. Os caras acham que Curitiba é uma ilha europeia cercada de Brasil por todos os lados, mas não é o caso, tá ligado? E também tem essa relação. Por definição, né? É uma ilha. É uma Europa, né? Cercada de latinos por todos os lados. E daí tem brasileiro no norte, tem argentino, Paraguai pro leste. Exato. Ah, que agonia. E o que acontece é que o próprio Brasil, modo geral, né, agora expandindo um pouco essa nossa questão cultural tão grave, o Brasil todo, ele, né, várias vezes é dito que o Brasil está de costas para a América Latina, né? A gente está isolado pelo idioma, obviamente, mas por uma série de questões, mas a gente não consegue, estando fora do Brasil, se identificar como latino-americanos. Por uma série de questões. Quando a gente vai pra fora, a gente é brasileiro e não latino-americano. Que é uma outra categoria. Como você falou, né? Que o cara da Tijuca, ele é um outro tipo de carioca. O brasileiro, ele é um outro tipo de latino-americano. Que ele tem vergonha de dizer que é latino-americano, né? Que é uma coisa também muito brutal. Você perceber que você é latino-americano, mas você não se identifica chegando lá nos Estados Unidos, você é qualquer coisa, menos americano. Tá ligado? Menos americano, né? Exatamente. Né? A gente é latino, né? Querendo ou não. A gente tem tons de latino, né? Eu tenho mas a gente é latino. Eu tenho o mapa da América Latina tatuado no meu corpo, então. Não quer dizer porra nenhuma. Mas eu tava reparando até isso, cara. Eu fui, acho que pro Paraguai, um tempo desse, tá? E lá, o pessoal, no jornal, sabe, passa notícias do Brasil, sabe, como se fosse do Paraguai, sabe? Notícias assim de política, sabe? Assim, fala de presidente da Câmara, não sei o que, sabe? Notícias assim. Não mais, assim, do Jornal Nacional daqui, mas eu fiquei pensando nisso. Eu falei, caraca. E assim, lá passa de todos os locais, né? Tipo, o primeiro-ministro da Argentina, o Rodrigo Maia do Brasil, o chefe da Câmara, do presidente da Câmara não sei da onde, da Colômbia. E eu falei, caraca, no Brasil a gente não vê notícias de lugar nenhum, sabe, na TV. Só do Brasil, Europa e Estados Unidos. Né? Exatamente. A gente não vê a notícia dos outros países da América Latina, né? A gente não quer saber o que está acontecendo. A gente só quer saber da Venezuela agora, né? Pra gente não virar Venezuela. Mas vamos voltar pro Bacurau, cara. Vamos voltar pro Bacurau. Vamos voltar pro Bacurau. Continuando o Bacurau, a gente tá lá no enterro da dona Carmelita, né? E daí tem aquele espetáculo, não sei, né, cara, você manja muito mais do que eu, pode me corrigir se eu falar merda, mas a interpretação da Sônia Braga, meu Deus do céu, que mulher, cara, que ser humano. Meu Deus, não, que absurdo, né? Ela é um absurdo interpretando. Não, ela é desumana, é isso. Que força. Desumana. Ela tá em outro nível, né, cara, assim, é bizarro mesmo, realmente, assim, tá todo mundo bem no filme, tá todo mundo atuando muito bem e tal. Todo mundo realmente muito bem, a atuação naturalista e tal, mas ela tá em outro nível, sabe? Assim, parece o Messi jogando bola, sabe? Exato. O Messi jogando no Barcelona. Todo mundo que joga no Barcelona joga pra caralho. Sim. Né? Sem dúvida. Mas tu vê, aquele cara ali tá em outro nível, sabe? Aquele cara ali tá destoando dentro do Barcelona. Sabe? Exato. A Sônia Braga é isso. Tá todo mundo bem pra caramba no filme. Tá todo mundo muito bem. Não tem ninguém mal no filme, cara. Realmente tá todo mundo muito bem. De muito bem pra excelente. Só que ela tá em outro patamar, em outro planeta, sabe, em relação a eles. Você começa o filme ali, no início, né, assim que você conhece ela, a personagem dela, né, a personagem dela fazendo um barraco ali no enterro da Carmelita e tal, né, e a gente já tem uma simpatia, né, pela Carmelita, mesmo não conhecendo ela, mas pelo que todo mundo fala. Porra, né, todo mundo, a cidade parou pro enterro dela, ela não pode ser uma pessoa ruim, né, cara? Não é, pô, todo mundo parou, veio gente do Brasil inteiro pro enterro dela, né, pô, essa mulher deve ser incrível. Né? E aí ela chega lá fazendo um barraco no enterro, falando que aquela mulher não prestava, que ninguém vai chorar no enterro dela. E aí você já cria um ranço ali da personagem, pelo menos eu criei, né? Da personagem da Sônia Braga. Falei, caralho, ela vai ser a escrota da cidade. Né? Ela vai ser... E aí depois não, sabe? Depois você vê que foi um momento só dela ali, sabe? Que ela
de fraqueza ali dela e tal, né? E ela vai conquistando você, sabe, aos poucos. E chega um ponto que você fala no filme, não, cara, ela vai ter um enterro tão foda quanto o da Carmelita, cara. Porque, porra, ela também, assim, ela é uma das pessoas essenciais da cidade, sabe? E ela é uma personagem extremamente complexa, ela ajuda todo mundo. Pô, nossa, que atuação. Você vê força, muita força na atuação da Sônia Braga, e apesar da fragilidade do corpo dela, né? Exato. Ela é bem magra, cabelo desgrenhado, meio sujo. E aí ela, por exemplo, vai enfrentar lá o alemão, né? O alemão, homem, né? Meio mais forte que ela. Armado. E você olha, e ela, né? O cara já matou um monte de gente, já viu ele matando um monte de gente e tal. E ela olha pra ele, sabe, de igual para igual. Você não consegue. Os dois parecem ter a mesma força. Ela é magrinha, desarmada, sabe? Olhando pra ele, parece um duelo de faroeste. Exato, cara, força, é isso, parece um duelo de faroeste, cara. Puta que pariu, mano, eu tô arrepiado só de lembrar, cara. Um duelo de faroeste, e ele tá com uma arma e ela tá com um caldinho lá de sopa, sei lá. Ela tá com a concha na mão, né? Uma concha na mão, exatamente. Muito bom, cara. Isso é o peso da atriz, é a presença, né? É a presença que fala, né? Assim, é a presença que ela tem em cena, né? Ela tem uma presença muito forte em cena aí. E essa cena, por exemplo, seria muito difícil de fazer com um ator que não tivesse tanta presença quanto ela, né? Caralho. É engraçado, cara, porque eu assisti uma entrevista com a Sônia Braga, tipo assim, eu fui assistir à noite com a minha esposa, e à tarde, na hora do almoço ali, eu assisti uma entrevista com a Sônia Braga, dela falando sobre o filme. E aquela mulher que parece, sei lá, mano, uma princesa falando, né? Acho que a princesa Diana não tinha tanta classe quanto ela, tá ligado? E daí você, pum, corta, você vai lá e você fala, meu Deus do céu, não é a mesma pessoa, cara, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. O bagulho é espiritual, cara, tá ligado? É sobrenatural a atuação daquela mulher, cara. Eu não sei, eu não sou especialista, né, mas me parece assustador. E deixa eu fazer uma pergunta pra você. As relações de gênero em Bacurau, elas me parecem assim que elas foram superadas há muito tempo, né? Sabe, há muito tempo. Sabe, já é no passado muito distante relações de desigualdade de gênero, né? Exatamente, o filme não tem debate nenhum sobre isso, assim, um debate, eu falo dos personagens, né? É uma questão que provavelmente já teve esse debate no passado e já foi superado, né? Tanto que até que tradicionalmente, né? O que a sociedade prega, né? Que quem vai fazer a segurança, né? Os homens fortes, né? Os homens héteros, os homens masculinos, né? O macho alfa, macho padrão, né? Aquele macho crossfit, né? Macho crossfit. É o cara que vai fazer né? E ali não, ali né, tem o próprio figura do Lunga, né? Que é uma figura meio andrógena, e o próprio sentinela ali que dá o alarme, né? Que sabe que tá chegando gente e tal na cidade. Que fica numa vendinha lá na frente, né? Exatamente, se não me engano, é um transgênero também. Tenho quase certeza, né? É um transgênero também, né? Então, assim, e a população está totalmente confortável, às vezes assim, de colocar a sua segurança na mão, né? Dessas pessoas, sabe? Então, assim, você vê que não é uma questão para a cidade, né? Quando eu assisti o filme na primeira vez e que eu vi, me parece que tem uma mulher trans e tem um cara que aparentemente é um cara hétero, é um cara cis ali, né? E me pareceu, assim, pode ser que eu esteja, né, forçando na minha imaginação aqui, mas me pareceu que eles eram tipo um casal, porque pareceu que eles estavam na casa deles ali, ou numa venda, alguma coisa do gênero ali. E tipo assim, não é um problema em nenhum momento haver um casal com uma mulher trans e um homem cis. Em nenhum momento sequer é citado isso. Tanto que na casa de tolerância lá, né, tem as meninas e tem o cara que se prostitui também lá. E na hora que passa o pacote lá, o cara, né, os dois, né, tanto o cara quanto a menina, mexem com ele ali, o cara bota o pau pra fora, inclusive. E tipo assim, o pacote ali, ele não se sente ofendido por isso. Ele me parece que ele se sente até, né, lisonjeado, tipo, porque aparentemente ele cresceu com aquelas pessoas, né? O cara cresceu ali, cresceu com aquela menina e aquele cara que estavam ali, cresceram junto com ele, então eles se conhecem há tanto tempo e essas relações não são problemáticas em nenhum momento. E isso eu achei, cara, assim, de uma sensibilidade tão grande, cara, colocar essas relações de gênero como já superadas, sabe? Sem precisar. Óbvio que eu acho que deve ser debatido, deve ser tratado, deve ser o tempo inteiro, mas haver uma peça que mostre a possibilidade de relações de gênero superadas, puta merda, cara, isso foi, sabe, um brinde, sabe, a cereja do bolo que você fala, mano, nossa, velho, eu fico emocionado só de lembrar, cara, disso.
Não, mas foi exatamente isso que eu quis dizer também. Um dos aspectos que eu quis dizer quando eu falei que a cidade é muito mais avançada, né? É uma cidade pobre, mas mais avançada que outros núcleos, né, cara? Isso ali é completamente naturalizado, né, cara? E como você falou, realmente, né? Perfeito ali, cara. O próprio fato de ser tratado com naturalidade, né, mostra que não é um tema para ser um assombro, sabe? Para gerar uma comoção, uma comoção que eu quero dizer assim, hoje é um caso que precisa de comoção, claro. Mas assim, a gente espera que quando essa questão for superada, sabe, vai ser uma questão absolutamente normal, sabe? Como ver alguém, sei lá, uma mulher de saia e uma mulher de calça na rua, né? Ninguém tá Sim. comentando, né, hoje em dia, né? Hoje em dia Nossa, não é viu aquela mulher de assunto, né? calça, sabe? Uhum. É isso, eu acho que Exatamente, né? esse é o Espero ponto, que né? no futuro. Relações de gênero Esse é o não são ponto, né? assunto Espero- em Bacurau, né? Exatamente, não é assunto. Exatamente. E tem... E quando você falou ali Fala, pode falar, que eu vou mudar de assunto. Não, eu só ia perguntar, Pode assim, falar. algumas pessoas sugeriram em alguns textos que eu li que haveria uma espécie de tensão sexual ou coisa semelhante entre a dona Domingas e a dona Carmelita. Eu achei um pouco forçação de barra esse momento, porque tem uma hora que aparece uma Assim, fotografia das duas de mãos dadas lá, mas não me pareceu exatamente uma coisa sexual, né, uma coisa afetiva, assim. Me pareceu que poderia ser muito bem uma foto, de casal, sabe, né? eu e você ali, uma fotografia nós dois do lado, tá ligado? E a foto das duas amigas ali. Mas algumas pessoas Sim. sugeriram alguns textos por aí. Assim como sugeriram também uma relação entre o Pacote e o Lunga, na hora que o Pacote vai lá pedir arrego pro Lunga, que ele fala, e aí, já decidiu? Meio que como, tipo, sabe, daí... Eu particularmente, é claro que eu não sou um cara homossexual, eu não tenho, sabe, eu sou um cara hétero, cis, eu sou o máximo padrão possível, então eu não tenho a sensibilidade necessária pra verificar esse tipo de coisa. Eu não sei como seria uma relação desse tipo, tá ligado? Talvez se tivesse uma pessoa homossexual aqui, ou se tivesse uma pessoa, um transgênero aqui pra dar uma, sabe, pra iluminar isso pra gente, eu poderia ter uma outra visão. Não sei o que você... Só pra gente continuar dentro do aspecto superação da relação, das relações de gênero. Não, então, eu não consegui. Eu também não vi isso, né, nem na questão da Carmelita, né, com a personagem da Sônia Braga. Realmente pareceu assim, uma foto de amiga das duas e tal, né, cara? E assim, pode até ter, mas o filme não deixa isso claro, sabe? Eu achei que o filme nem chegou a sugerir isso, né? Pra ser sincero. E a questão do Lunga, né, do pacote com Lunga, quando ele fala isso e tal, e aí pensou, não sei o que e tal, eu achei que foi mais uma questão de vida de crime, sabe? Do que nessa questão sexual. Porque o pacote, ele tem todo esse arco, assim, de que é um cara que viveu, né, do crime, é um pistoleiro, mas ao mesmo tempo ele não quer se identificar como pistoleiro, sabe? Tem essa impressão que ele quer meio que sair da vida do crime, mas ao mesmo tempo não consegue, e às vezes é útil, e às vezes acaba voltando. E parece que O pessoal tem fica falando dos dos videozinhos dele que rolam pela internet. momentos dele e tal, o top dele. E parece isso, assim, parece que é mais uma relação profissional dele com o Lunga, digamos assim, sabe? Tipo, e aí, pensou? Sabe, você quer fazer parte da banda ou não? Não, sabe? Eu interpretei mais como uma questão profissional, né? Essa questão de poleiro, sabe? Do pacote com o Lunga. Mas como você falou também, né? Eu não também sou cis e tudo mais, e não tenho ali essa sensibilidade. Não consigo ter essa leitura, né? Essa sensibilidade exatamente para ler nesse subtexto, né? Assim, para ver, né? Se teve algum subtexto nisso aí, né, cara? Mas se teve. Eu cheguei a também ler algumas interpretações nesse sentido, mas eu também não consegui concordar, não, sabe? Não consegui ler da mesma forma. Mas você falou de um momento ali de nudez também, né? Do rapaz e tal, né? De um garoto, né? Depois também tem uma nudez ali mais pra frente de um casal, né? E o pessoal também sempre reclama, é uma reclamação que tem constante, né? Filme brasileiro tem sempre nudez, não sei o quê, não sei o quê. O que você achou da nudez desse filme? Você achou desnecessária? E às vezes eu fico assim também, sabe? Com o filme brasileiro. Tipo, essa nudez aqui foi desnecessária. Algumas vezes eu falo, não, aqui teve um propósito, sabe? Que serviu para um propósito. O que você achou da nudez desse filme? Então, tem os dois momentos, né? Tem a hora que passa a prostituta e o Michê ali, né? Do lado do Lunga, eles mexem... Do Lunga não, do pacote, eles mexem com ele, que o cara dá uma abanada assim e bota o pau pra fora. E tem aquela outra cena lá no final, que é aquela cena catártica lá, né? Que o cara toma um tiro na cara lá, né? Nessa primeira cena...
que passa o pacote ali por eles, eu achei que desnecessário, eu acho muito arrogante da minha parte dizer desnecessário, porque, porra, quem é Cristiano Machado pra falar pra um diretor que é desnecessário botar um cara pelado ali ou não, né? Eu acho que... Ah, não, tem também uma cena de nudez, se não me engano, na hora que a menina tá transando com o pacote, cara. Se não me engano, aparece os seios dela lá, né? Enfim, a cena de sexo dos dois ali, eu achei uma cena sensível, os dois ali, sei lá, não achei ela agressiva. A cena final ali, né, a cena catártica, eu achei que tinha que ser pelado ali. Ali o cara tinha que estar pelado, porque é simbólico ali ele estar completamente indefeso aos olhos do gringo e essa indefesa, esse momento dele, e ele tá completamente armado ali, né? Eu acho que talvez aquela cena que o pacote passa pela prostituta e pelo Michel, eu achei que poderia ser subtraída, mas não foi uma nudez que me agrediu, tá ligado? Não foi uma coisa assim que bateu no... Eu falei, caralho, pra que isso? Tá ligado? Eu concordo com você, assim, realmente. Se aquela fosse a única nudez do filme, eu também até recomendaria tirar, sabe? Também não tô aqui pra ensinar, né, o diretor a fazer o trabalho dele, sabe? Mas, assim, se aquela nudez fosse a única do filme, eu como diretor, principalmente, na verdade, como produtor, eu tiraria por questões de... Eu não achei ela tão fundamental, é uma brincadeira, naturaliza um pouco a nudez naquele ambiente, sabe? Mas poderia facilitar o filme em matéria de classificação etária e tudo mais, sabe? Mas aquela cena dos dois, do casal lá, né, regando a planta nu, que nem você falou, aquela cena tinha que ser nu, cara. Realmente aquela cena foi uma das melhores usos de nudez que eu vejo há tempos, sabe? Exato. É muito bacana porque é uma nudez totalmente não sexualizada, sabe? Isso é muito... Né? Isso é muito bacana, cara, porque a gente está acostumado a associar a nudez com sexo, né, com sensualidade. E ali não, é uma questão totalmente natural. E aí, por isso, aquela primeira nudez ali do ela se justifica também, que mostra que a nudez é algo natural naquele ambiente. Exato. Sabe? Você planta algo no primeiro ato, né? Você depois colher algo no terceiro ato, sabe? Isso é uma de roteiro, normalmente, sabe? Que tem um negócio, já ouviu falar na arma de Chekhov, se não me engano? Sim. A arma de Chekhov? Sim. Acho que ele diz que é Chekhov. Você mostra uma arma no primeiro ato, você tem que atirar com essa arma no terceiro ato, né? Você tem que... Então, assim, não pode aparecer do nada, né? Sem função, né? Exatamente. E aí plantou a nudez ali no primeiro ato, sabe? De certa forma ali, sabe? Mostrou que é algo natural daquele ambiente, para depois escolher no terceiro ato, sabe? A arma, né? A arma em todos os sentidos, né? Que o cara tá nada ali, né? Mas mostra... E o próprio casal... eles não têm uma beleza clássica, né? O corpo deles, né? Não é aquele corpo não estão no padrão, né? beleza clássica de novela, a beleza padrão, exatamente. Mas é um corpo nu ali que eu achei que parece que está totalmente em harmonia com aquela natureza, sabe? Com aquele ambiente. Parece que faz parte daquele ambiente, sabe? Parece que são... eu não quero falar animal, porque animal tem um tom pejorativo, sabe? Mas parece que são seres daquela natureza, sabe? Daquele habitat. Eu acho que eles me pareceram... Totalmente à vontade naquele habitat. Eu acho que eles me pareceram Adão e Eva ali, cara. Eva, né? É verdade. Simbolicamente, porque é isso, tipo assim, eles estão num jardim, eles estão cuidando do jardim, né, que metaforicamente, né, no mito criacional aí dos cristãos, Adão e Eva, eles foram postos lá para cuidar do jardim, então eles estão cuidando do jardim, simbolicamente é o povo de... Eu vi isso, né, que aquele casal ali, simbolicamente é o povo de Bacurau ali, cuidando do jardim. E diante daquele... Eles estavam, sabe, aos olhos do gringo, eles estavam completamente indefesos. Mas na primeira ameaça, porra... E uma coisa que é bem simbólica também, não sei, pode ser que seja uma impressão minha, mas é um homem negro e uma mulher de aspecto indígena, assim, né? Sabe, juntando, tipo assim, porque, como você falou, é uma nudez não sexualizada, e eu acho muito difícil você colocar um casal, um homem e uma mulher, numa sociedade heteronormativa, você colocar um homem e uma mulher, ambos sem roupa nenhuma, e produzir uma cena sem sequer um vestígio de sexualidade ali. Em nenhum momento tem sexualidade, em nenhum momento. Nada, sabe? Como se estivesse vestido, sabe? Realmente a cena é tratada por eles como se estivessem vestido, sabe? E pra gente, óbvio, né? Mostra o aspecto, né, de falsa vulnerabilidade, né, que eles estão, né?
E Não daí. estão E não estão, vulneráveis. né? E por isso que eu achei que era um lance meio Adão e Eva, assim, sabe? Os dois ali completamente, sabe? Entre muitas aspas aqui, porque essa palavra também ela é facilmente equivocada, interpretada de maneira equivocada, mas eles estavam inocentes ali. Só que eles não estavam inocentes, porque, sabe, a Aham. impressão que dá é que eles estavam inocentes, porque no começo, quando estão na reunião lá tratando, o cara fala, porra, uma bala pra cada um projétil pra cada um é tranquilo, um senhor idoso, porra, com uma bala eu abato ele. E o cara vai lá pra matar o cara com uma bala só na arma, né? Uhum. E ele fica lá cuidando um tempão e vê o cara vai, sobe, mexe na planta, rega a planta, não sei o que, tá cuidando. E ele fala, Acho que mano, eles estão conversando com a planta, é, eles s- estão é, cantando, conversando é com a planta. só eu Então, dar um tiro essa é uma coisa. nele e acabou. Só eu dar um tiro nele e acabou. Tá ligado? E não, não dá. Não é só um tiro pra matar o cara. Você vai precisar de um arsenal pra matar essa cidade, tá ligado? Aham. Pô, essa cena é muito boa. Essa é uma das melhores cenas até do filme, né? Pela reviravolta. É uma cena totalmente de faroeste, né? Porra, De pra tensão e caralho, tal. cara, pra caralho. Uma coisa que eu achei bastante simbólica também, que eu até anotei quando eu tava ouvindo uma outra pessoa falar sobre isso, é que numa cena anterior, depois de ter matado a pessoa, o cara e a menina eles vão transar, né? Que é Sim, esse mesmo casal que tava ali, sim. né? Tipo, eles. A morte pra esses caras, ela é motivo de gozo, assim, né? Ela é motivo sabe, o cara fica excitado, a menina fica excitada por ter matado. E os dois, quando matam, quando dão um tiro no cara e depois atiram na mão da garota lá, eles não se alteram. A relação de violência do gringo é uma relação de gozo, de tesão. A relação de violência do povo de Bacurau é anseio de vida. Fala, mano, deram um tiro na mulher e vão lá perguntar pra ela, por que você tá fazendo isso? E ela fica, não sei porque eu tô fazendo isso. E essa pergunta é muito, muito bem colocada, né? Um cara diante daquela situação, ela toda fodida ali, fala, por que você tá fazendo isso? Aham. Né? E até pergunta, né, pra ela, se você quer morrer ou quer viver, né? Uhum. Como misericórdia, né? Assim, você vê que ele não tá perguntando aquilo como uma ameaça, sabe? Ah, você quer morrer, eu vou te matar. Né? Não, tá perguntando assim, ó, você tá sofrendo, né? Posso, né, te matar aqui ou tentar cuidar, né? Você quer, como tiro de misericórdia, sabe? Como se fosse um animal abatido, sabe? Sim. Como se fosse. Anseio de vida. Ele vai no intuito de ajudar ela, né? Uhum. Ter de vida, né? Como você falou. Você não vê eles na ânsia de terminar de matar os dois e tal, sabe? Você vê eles até com uma empatia, né? Em É, relação a ela. exatamente. E daí, bom, tem uma coisa que também. Não sei se tem mais alguma coisa pra falar sobre essa. Só essa Essa cena já cena, dava não, um se tiver, podcast inteiro, né, cara? Puta que pariu. essa cena é espetacular. Mas se eu lembrar, eu falo. Se lembrar, eu falo. Não, porque daí uma coisa que eu achei bastante simbólico é que eles falam 2 ou 3 vezes sobre o Museu de Bacurau. O cara vai lá, Uhum. né? O cara chega os sudestinos lá, né? Ah, vieram ver o museu? Eu falo, não, não, quero ver museu nenhum. Toda hora eles insistem no museu. E no museu, quando você entra no museu, você vê, né, todas as referências aos cangaceiros e tudo mais. Na hora que fecha aquela cena, que você começa a ver, né, as fotografias dos cangaceiros, você fala, mano, essa cidade ela foi constituída em cima de um povo ultra guerreiro que fez de tudo pra sobreviver. Eles não vão se entregar assim tão fácil. Uhum. Não sei se é a mesma leitura que você faz. Eu tive essa impressão também, né? Nem os americanos, né? E nem os brasileiros lá do Sudeste, né? Brasileiro, todo mundo é brasileiro lá, né? Uhum. Nenhum deles tem vontade de entrar no museu, né? Por mais que eles insistam, né? Nenhum deles tem essa vontade de entrar no museu. Não tem essa vontade, não. O povo insiste que eles entrem no museu, né? Todos eles negam, né? Assim, recusam, né? Rejeitam. Eu acho que, na verdade, se eles entrassem no museu, era um modo de dissuadir, sabe? Da população lá dissuadir eles, sabe? Quando vê o pessoal do Sudeste, eles sabem que tem uma coisa estranha já rolando, né? Que a cidade sumiu do mapa e tudo mais, apareceu esse povo, lembra? Que tá o próprio pacote ali, olhando para o pessoal do Sudeste ali meio, né, suspeito, né, meio Na com segunda? uma cara meio suspeita e tal. É, e aí fala, quer entrar no museu não? Quer dar uma olhada no museu? Para eles verem, ó, você entrar no museu vai ver que essa cidade aqui já foi invadida, sabe? Já foi atacada
e resistiu e tocaram foda-se, matando todo mundo, sabe? Pô, e aqui o bagulho é doido, sabe? Digamos assim, se vocês olhassem a história da cidade, né, de Bacurau, se vocês entrassem no museu, de repente eles não teriam tentado atacar a cidade, sabe? De repente teria sido dissuadido, né, disso. Mas eles se recusam a entrar no museu, né? Se recusam a olhar o passado, né, da história, se recusam a estudar a história, né? E cometem o mesmo erro que todo mundo que invadiu Bacurau cometeu, né? Puta, cara, é isso, mano. É isso, cara. Os caras não entram em contato com as suas referências históricas, né? E isso é uma coisa, tipo assim, meio, sabe? Quando os sudestinos chegam lá, né? O casal de moto, e eles não querem entrar no museu, me parece muito isso. Tipo assim, foda-se. Vocês são um bando sabe, de Zé Ninguém no meio do nada. Mas não, cara, reconhece a história desses caras e você vai ver que o nordestino é feito de pedra, cara. Nada abala esses caras, mano. Cara, e daí quando Exato. eles. Quando aquela cena que aparece os americanos entrando no museu, né? Um americano entrando no museu, e daí tem os suportes das armas e a mancha na parede que as armas foram retiradas. Eu achei aquilo de uma, sabe, como diria o Paulo Freire, eu achei isso de uma boniteza, cara. Que, sabe, é tipo, porra, a nossa história aqui, ó. Vamos resgatar a nossa história e vamos ter que fazer de novo isso. E mostra também já como é que é possível, isso aí já é o mérito do diretor, né? É possível você contar um monte de coisa que aconteceu sem precisar ficar mostrando as cenas, sabe? Assim, ele mostrou só aquilo. Cinema parede, pra caralho! né, com as armas retiradas. E você entendeu o quê? Que o pessoal pegou aquelas armas todas, armou a cidade inteira, sabe? O pessoal tá escondido, não precisou mostrar, sabe? O pessoal tirando, sabe? Aquela cena padrão que tem em filme Preparação para a Guerra, Preparação para a Batalha. Aí o pessoal tirando as armas da parede, pondo munição, entregando para cada um, sabe? Não precisa mostrar nada disso. Quando mostrou aquela cena, você já entendeu o que aconteceu aquilo. Você arrepia inteiro, você fala, caralho, tá todo mundo armado, cara. Sabe? Como você falou, tipo, toda essa cena, assim, né, bem padrão, assim, dos caras se preparando, se armando, sabe, passando graxa no rosto, amarrando fita na cabeça. Não, cara, não foi nada disso. Tipo, foi um silêncio, você vê o cara entrando lá, não tem música essa cena que sabe, que filme sem música me assusta. Tá ligado? Quando o cara entra e vê... Porque a música... né? Assim, quando tem música, você vai na correnteza, né? Agora tem que estar feliz, tem que estar triste, tem que estar preocupado e tal. Quando não tem música, você fica que nem o pessoal que tá entrando na casa, sabe? Exato. Sem saber que referência seguir, sabe? Exato. Sabe? Sem saber exatamente o que vai acontecer, né? É muito foda essa cena. E aí eles entram no museu e a escola também, como eu falei, também a escola é outra fonte de resistência. Você percebeu qual que é o nome da escola? Não, cara, desculpa, essa eu perdi. Então, o nome da escola, se eu não me engano, é João Carpinteiro, ou algo do tipo. Que é o John Carpenter, na verdade, é um diretor que ele usa como referência. Puta que pariu, mano! Isso ficou bem claro, né, cara? Assim, ficou bem claro assim, que o John Carpenter foi uma referência por conta de, assim, né? De outras coisas do filme também, mas assim, essa ele escancarou, né? Realmente, né? E aí tem aquela cena também do Tecno Berimbau, né? Não sei o nome que dá, mas assim, que tá tocando aquela música, né, cheia de eletrônica, sabe? Estilo John Carpenter, enquanto eles estão, né, jogando capoeira, se não me engano, uma coisa assim, sabe? Estão jogando capoeira, né? Aham. Aí e tá tocando essa música, sabe? Pô, essa música compõe muito bem, sabe? Assim, com a cena, sabe? Porque dá um ar de tensão, você sabe claramente que aquela música é uma música extradiegética, uma música, né, que não pertence àquele ambiente. É como se fosse uma invasão, né? Aquela cena, sabe? Dele jogando capoeira, do pessoal jogando capoeira, enquanto tem uma música, enquanto você não ouve nada do que tá acontecendo, e tá tocando essa música eletrônica, sabe? De fundo, meio lenta, repetitiva e tal. Você vê claramente que aquela música não pertence àquele ambiente, sabe? Aquela música invadiu aquele ambiente e tem alguma coisa estranha acontecendo ali, sabe? Porque era pra você estar ouvindo o berimbau, mas você tá ouvindo uma música eletrônica, sabe? No local daquela música. Então, essa cena só, ela sintetiza o filme, né? De certa forma, assim, né? De que tá o pessoal vivendo aquela vida, mas tem uma invasão acontecendo, sabe? Cara. Porra, muito bacana. Na hora que o... E aí é uma homenagem a John Carpenter que de uma forma muito mais orgânica do que outros... por exemplo, Stranger Things, né? Stranger Things coloca lá aquele som eletrônico e tal, mas gratuito, só como
fanservice, é como referência por referência. Aqui não, aqui é uma referência totalmente contextualizada, né, Sim, cara? que tem uma função ali, né? Tem uma função narrativa, né? É. Na hora que o gringo chega com a Domingas lá, que ela tá preparando o guisado e o suco de caju, que é muito, né? Sabe? Aquela coisa bem do brasileiro. Uhum. Do brasileiro hospitaleiro, né? Interior, né? Chegando ali e tal. E tá tocando uma música gringa e ela aponta e fala: música americana. Eu acho que também tem alguma coisa ali, né, cara? Eu não sei, eu não sou tão safo assim pra pegar todos esses detalhes, mas quando ela aponta e fala, ó, música americana, ali ela tá dando um recado pra ele, né? Né? Que não conhece, né, essa é a cultura deles, né? E eles não conhecem a cultura dele, de Bacurau, né? Uhum. E daí, Pô, mas é uma música bem... Acho que é tipo um Ahá, né, que tá tocando. acho que é uma uma música coisa anos pop, 80. assim, né? Não é nada... Não, é bacana, assim, é engraçado, né, assim, como compõe a cena, sabe, a música. Porque é uma música quase divertida, assim, de festa de anos 80, né? Isso. Numa cena que é mó tensa, assim, né? Enquanto, lembra do Tarantino, no Kill Bill, que fez aquela cena de duelo de espada tocando uma música em espanhol, né? Uhum. Uma duelo de espada do japonês tocando música em espanhol. Aqui tem um Santa duelo Esmeralda, de faroeste, né, entre o nordestino e o alemão tocando Ahá, eu acho. É. Tocando a música dos anos 80, sabe? Compõe muito bem a cena, encaixa a cena, tudo que tem nada a ver com a cena. E, bom, daí depois disso tem aquela cena assustadora do Lunga saindo do porão ali, né? E quando ele sai do porão ou da Lunga, não sei agora, sabe? Se é o Lunga ou a Lunga. E quando ele sai com aquele ódio no olho, você fala, caralho, mano, ele vai devorar esse gringo, cara, é isso que ele vai fazer. E ele não devora literalmente, mas ele maceta o cara inteiro ali, né? Ele deixa o cara despedaçado ali, né? E é meio também, né? Mais um momento catártico ali que você fala, puta que pariu, mano. Puta que pariu. Eu queria ser o Lunga, cara. É isso, cara. O Lunga, porra. O Lunga é um personagem que você quer jogar RPG com o Lunga, né? Exato, exatamente. Queria que tivesse Lunga no Street Fighter, cara. É isso. Porra. Ou no GTA, né, cara? Porra, esse personagem foda de GTA. Caralho. E daí depois disso tem aquela cena com as cabeças dos gringos arrebentadas ali, né? Fazendo uma referência, pelo menos imagética ali, das cabeças dos cangaceiros, né? Do bando do Lampião, né? Que tem uma foto, muito claro. Né? Tem uma foto famosíssima lá, né? Das cabeças expostas lá, né? E tem a fala do gringo que ele olha e fala, nossa, eu não lembro exatamente quais palavras que ele usa, mas ele fala alguma coisa como tipo, quanta violência, né? Ou que brutalidade, alguma coisa assim, né? E, mano do céu, sabe? Puta que pariu, Paulo Freire lá no céu tava falando, é isso, piazada. Quem falou isso mesmo? Você achou que isso foi muito longe? Não, achei que foi pouco, uma coisa assim. Foi o pacote? Pode crer. Teve, agora que você falou, agora não lembro se foi. Acho que talvez tenha sido o professor lá, né, cara? Aquele senhor mais velho lá. Eu lembro que alguém falou, né? Acho que a gente pegou pesado demais. Né? Não, achei que foi pouco, achei que matou foi pouco. Né? Exato. E essa referência do gringo achando, né? O gringo novamente falando que brutalidade, mataram os meus ali. Sabe, sendo que estavam ali pra fazer um safari de seres humanos, né? Seres humanos. Tu falou agora, né, dessa foto do Lampião, né, famosa ali das cabeças e tal, né, que foi referenciada aí, cara. Cara, eu também tive a impressão que teve um momento ali do início do filme, cara, bem no início ali, né, no velório falando da Carmelita. Da moça, da mulher lá, da Carmelita, no velório dela, o pessoal tá carregando o caixão, tem aquela procissão ali atrás ali do caixão, e eles estão tipo, meio que descendo uma ladeira assim na diagonal, sabe? E pareceu muito aquele quadro Operários, sabe? Da Puta que pariu, é verdade, cara. E o enquadramento fica exatamente assim, sabe? Assim, as cabecinhas na diagonal, assim, sabe? Só as cabecinhas de todo mundo, e do outro canto, assim, a paisagem, sabe? O fundo, sabe? Me pareceu intencional, sabe? Esse enquadramento. Sim. E agora que você falou é verdade, cara. É verdade mesmo.
Bom, tem mais uma porrada de coisa que a gente poderia falar. Eu queria falar da relação libertária, anarquista talvez, de Bacurau, porque você não tem um líder ali, né, cara? Quem que é o líder de Bacurau? Não tem, Não né? tem, né? A impressão que eu tive é que, de certa forma, assim, né, muitas aspas, a liderança ficava ali entre o professor, o personagem da Sônia Braga e a Carmelita, sabe? Então, assim, esse triunvirato, de certa forma, não chega a ser uma liderança autoritária, impositiva, sabe? Mas, assim, os três acabam sendo figuras de liderança, não de chefia ou de comandar, né, o povo, sabe? Mas figuras de liderança simplesmente pelo conhecimento, né? Isso, pelo acúmulo de saberes ali, mais, né? mais ativo, por saber e tal, sabe? Mas não um comando, sabe? Eles não comandavam a cidade. Eles só eram figuras de liderança, né? Tanto que, por exemplo, você poderia dizer que em certa instância o DJ Urso lá, ele era o porta-voz da cidade, né? Porque ele era... Sim, cara, que cara ótimo também, né, cara? Que cara engraçado ele. Né? Sei lá, o Pacote poderia ser considerado, sei lá, um líder da segurança da cidade ali, ou sei lá, alguma coisa do gênero, né? Ou mesmo o Lunga. O Pacote era, digamos assim, a polícia e o Lunga era o exército, né? Assim, se não desse conta, tinha que chamar a Segurança Nacional, né? Que é uma coisa louca, porque não tem polícia em Bacurau, né, cara? Não tem, né? Não tem, né? Nada é mal, tem um prefeito que passa lá e joga uns livros como se fosse lixo, né? Joga os livros como se fosse lixo. E tipo assim, que é louco, porque o cara vai lá pra meio que fazer uma propaganda de si ou coisa semelhante, né? Porque tanto que a música fica falando o tempo inteiro, né? Que ele foi prefeito e vai ser prefeito de novo, né? O jingle dele ali fica falando, repetindo o tempo inteiro que vai ser prefeito de novo. E ele vai lá, leva comida, remédio, livro. Eles recebem tudo aquilo, fazem uma triagem, né? Que é o que o professor lá fala, né? Vamos fazer uma triagem aqui, o que prestar a gente vai guardar na biblioteca, o que não prestar a gente não sabe o que vai fazer. A comida é a mesma coisa, eles fazem aquela triagem, falam, alguma coisa já tinha passado do prazo de validade, tá aqui o que é. E uma coisa que a Sônia Braga fala, todo mundo com consciência pega conforme necessidade, que é uma coisa muito Kropotkin falando, assim, né? De todos conforme a capacidade e a todos conforme a necessidade. Porra, chega a arrepiar aqui, né, cara? E o lance do remédio, que deixa leso, né, cara? Todo mundo, assim, né, toma lá a semente, né? Não é uma questão isso pra eles, mas o remédio lá é uma questão pra eles, né? Assim, de certa forma, né? Algo que deixa lerda, ela joga na caixa, né? Joga no lixo, né? Mas ainda assim dá a opção de escolha. Né, isso, pessoa, né? E ela não fala não pegue em nenhum momento, ela fala, né, ela enquanto autoridade da saúde ali, né, como médica que ela era, fala, isso deixa leso, é um supositório, né, simbólico também, você enfiar no cu o negócio. Não recomendo, não recomendo, mas tá aqui. Assim como a comida que tenha passado do prazo de validade, tá ali também, se alguém quiser pegar, pode pegar. Se alguém quiser arriscar, né, o professor fala, pode pegar. As pessoas se levantam e todos pegam, sabe? Não tem ninguém fazendo a triagem falando, você pega X, você pega Y. Não, as pessoas vão lá e pegam conforme a necessidade. E, mano, puta, isso é de novamente, né? Paulo Freire, de uma boniteza, né? Porra. Esse filme é lindo, cara. Eu quero assistir mais 1000 vezes. Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre o filme, porque... É o tipo de filme que quanto mais vezes você vê, mais detalhes você vai pegando, né? Com certeza. Nenhuma cena estaria à toa. Eu queria só lembrar de uma cena também, cara, que tava quase passando batido aqui. Eu achei que o filme ia pra um caminho muito estranho, mas acabou não indo. Do disco voador também, sabe? Pode crer, pode crer. E aí já mostra até um pouco do nosso preconceito, assim, pelo menos do meu, né? Quando eu vi a cena inicialmente, parecia aquele disco voador ali, né? A gente imaginou que fosse alguma coisa dos americanos e tal. É um disco voador muito esquisito, assim, realmente, né? Que parecia de filme antigo e tal. E aí você vê o disco voador seguindo ali o cara, né? Um cara humilde ali e tal, né? Andando ali pelo sertão e aquele disco voador seguindo ele, né? E aí você pensa assim, né? Hoje o disco voador pode ser alucinação, né? Do cara. Eu também pensei isso. Ou dois, assim, alguma coisa dos americanos. E esse cara vai achar que é um disco voador mesmo, né? Enfim, tá. Eu pensei que o cara ia se apavorar, cair, alguma coisa assim, sabe? Se apavorar, né? E o cara fica de boas. E aí ele fala, né? Enquanto acho que o Pacote tá falando, olha, tem um drone aí e tal, não sei o quê, parece um disco voador. Não, e ele fala assim, não é dos nossos. Não é dos nossos. Parece um disco voador dos anos 50, não sei o quê. E trata com uma naturalidade, né? Tu vê, caraca, é um cara assim, um sertanejo, né? Um cara assim
do interior, você pensa que é um cara que não vai conhecer drone, não vai conhecer tecnologia, mas não, tá ali, sabe, totalmente Tranquilo, inteirado, né? tranquilo. E, porra, Tranquilão. tem mais uma série de cenas que poderiam ser citadas, né? Por exemplo, quando os sudestinos chegam no bar ali, né? Naquela mercearia. E daí ele pergunta pra mulher lá, fica olhando com aquela cara de meio de nojo, assim, né? Meio esquisita. E daí pergunta pra mulher, quem nasce em Bacurau é o quê? E o menininho do lado fala, é gente. Puta que pariu, meu irmão. Quem nasce no Brasil é o quê? É gente, mano. Não, e a cena continua, né? Assim, nesse diálogo todo, você vê o desdém, assim, dela, né? Pelo povo ali, pelo que o pessoal tá falando, da personagem da Karine Telles ali, né? Do Sudeste lá. E aí até pergunta, o que é Bacurau? Não, é um pássaro que aparece de noite, não sei o que e tal. Pássaro brabo que aparece de noite. Né? Um passarinho, não, passarinho não, é um pássaro, é maior, um pouco maior. Pode crer. É um detalhezinho bobo pra caramba, sabe? Mas, assim, mostra, né, o desprezo, né, do pessoal do Sudeste com o povo de lá e o orgulho do povo de lá, assim, de que, não, a gente não é tão pequeno, não, a gente é porte médio. E é o pássaro brabo que aparece à noite. Né? Que, porra. É o pássaro brabo que aparece à noite. Não, e a hora que que ela pega a água, o cara abre a água e cheira antes de beber. Não sei se você percebeu esse detalhe. Não me recordo, mas assim, totalmente a ver com a cena. Não, sabe, é muito pequeno, é muito, sabe, sutil, mas ele abre, ele dá uma cheiradinha. Né? Tipo assim, eu particularmente eu não compro água, né? Água mineral, assim, mas já bebi água mineral e, tipo assim, quem é que cheira água mineral antes de beber? Só um cara que tá completamente desconfortável, né? Num ambiente que ele sugere que o ambiente seja menor, seja sujo, seja qualquer coisa do gênero. Sim. Pô, e daí depois, é espetacular, cara. E daí depois o violeiro vai seguindo eles, que pareceu muito uma cena, sabe? Pareceu uma coisa meio espiritual ali, sabe? Como se o violeiro fosse meio que um cantador da morte, assim, que fosse, sabe? Alguma coisa assim. Porque é muito assustador aquele cara vindo atrás deles ali, né? E daí ela dá um dinheiro pra ele, não, pega aquele dinheiro. Ele fala, não quero seu dinheiro, não, tô aqui só de gaiato, só. Porra, é isso, né? Não quero tua grana, vai se fuder. Tô aqui pra te incomodar mesmo. O que é mais assustador ainda, né? Porque o do Sudeste tá costumando resolver as questões com dinheiro, né? Sim. O cara não aceita dinheiro, você vai resolver aquilo como, né? Exato, você fica de mãos atadas, né? Se a única. Se as relações, né? Não o Sudeste apenas, mas, tipo assim, a mentalidade ocidental. Se todas as relações são mediadas por. São no final das contas, diminuídas a relações comerciais, se alguém se recusa a se relacionar em termos mercantis, você não consegue se relacionar com ele. Que a relação, você vê, né, em Bacurau ali, você não vê uma relação mercantil em nenhum momento. Você não vê ninguém pagando nada pra ninguém. O remédio que vem é distribuído grátis, a comida que vem, os livros, a educação, a sementinha lá, ninguém cobra por aquilo e tudo mais. O tempo inteiro as relações são mediadas pelas relações mesmo, né? E a mulher ali quis dar vintão pro cara, o cara fala, aqui em Bacurau não é assim. Enfim, porra, cara, dava pra te falar mais um ano, cara, sobre esse filme, porque puta que filme bom, cara, do caralho. Queria agradecer ao Kleber e ao Juliano que, porra, obrigado por terem feito esse filme, obrigado por vocês existirem, cara, sério. Venham aqui em casa que tudo que eu tenho aqui é de vocês agora. Dá uma sopa aqui pra você vir na Conte tocando a rá. Bom, seguindo para terminar então o programa, se você quiser fazer um jabá, né, do teu canal, ou qualquer outra coisa, quiser qualquer coisa, o espaço é teu. Tem um canal, né, meu canal chama-se Acabou de Acabar, né? É um canal de cinema, de crítica de cinema em geral, né, principalmente. E eu faço a proposta do canal é fazer a crítica assim que o filme acaba, né? Exatamente assim que o filme acaba. Eu estava reparando isso, né, que estava tendo um certo distanciamento assim, entre a crítica né, convencional e o público, né, de cinema, que só queria ir no cinema saber se o filme é emocionante, se o filme é engraçado, se o filme choca, né, qual vibe que você vai sair do filme, né? E a ideia do canal é justamente juntar as duas coisas, né? É fazer uma crítica. Deixa eu só te interromper um pouco. Sobre a emoção do filme.
deixa eu só te interromper um pouco, Claro. porque eu acho genial, cara, você fazer a crítica quando sai do cinema, cara. Eu acho genial, porque, tipo assim, as coisas que você fala, eu não sei qual que é a tua preparação, não sei qual que é o teu estilo de análise dos filmes, mas tem coisas que você fala que eu penso, filha da puta, como é que o cara pegou isso, mano? Tá ligado? Às vezes assisto filmes que você vai fazer, eu só deixo pra ver a tua crítica depois de já ter assistido o filme. Então, quer dizer, eu assisti o filme, vim pra casa, pensei sobre o filme, dormi, acordei no outro dia, daí eu vou ver você. Então eu falo, caralho, eu já tô há 2 dias com esse filme na cabeça, eu não peguei isso, o cara pegou de bate pronto, mano. Porra! Poxa, não, pô, obrigado. É um canal que eu particularmente já puxei saco no começo, acompanho há muito tempo, vale super a pena. É um dos 10 canais do YouTube que eu sigo, que eu só sigo 10 no máximo. Pô, que isso, cara, que honra. Pô, que honra. É. Tem muita coisa boa no YouTube, falando assim como membro da plataforma, né? Mas não sei se consigo citar 10 agora. Mas tem muita coisa boa. Tem coisa boa, de cabeça assim eu não lembro. Não sei se você lembra, Essa cara, sim, que tem- antigamente tinha um canal do. Acho que é do Maurício, que era o Cabine Celular. Não sei se tu lembra Pô, dele. conheci. Então, eu conheci ele Eu chegava a também. conhecer ele. Então, eu conheci ele pessoalmente, é um cara muito doido, muito maluco. E, tipo assim, a proposta dele era meio parecida com a tua, né? Tipo, fazer a análise, só que era um pouco mais objetiva, assim, era mais rápido. Ele falava bem rapidinho, era coisa de 5 minutos. Ele fazendo o cinema mesmo ali, né? Isso, Cinema né? mesmo, Enquanto e subia os créditos, ele muito- falava, né? Que eu era também muito achava profissional, genial cara. isso. Pô, eu não conheci o canal dele, né? Mas depois que eu comecei meu canal, me mostraram, né? Falaram, pô, tipo isso aqui, quando eu vi, na hora eu fiquei, caraca, já existe. Mas ele tinha parado o canal dele e tal, né? Mas a lógica é Mas, essa, assim, se alguma coisa, se você pensou em alguma coisa genial, com certeza alguém já tinha pensado antes, cara. Então continue fazendo, porque foda-se. Não, e ele é muito. Pô, eu fiquei triste que ele parou, né, assim, de fazer. Porque, pô, ele é muito apaixonado. O modo que ele fala, sabe, é muito apaixonante, cara. Caraca, é muito bacana também os vídeos dele. Muito, Sim. pô, é muito bacana, né? Pena que Pena que acabou. acabou. Mas... Cara, eu vou colocar os links de todas as coisas que tiverem aí. Vou colocar link do teu canal, vou colocar link Tem uma análise tua de Bacurau também? Vou colocar um link aí embaixo pra galera. Análise da. Pra galera ver, né? Ver a sua cara também, né? Afinal de contas, o grande lance do. Como diz alguém, né? O podcaster é o YouTube de gente feia. Então. Eu vou colocar todos os links aí. E, mano, eu queria dizer que, pô, tô honradíssimo da tua presença aqui. E agora é só esperar o próximo filme pra te convidar pra te fazer outra análise aqui. Pô, fico lisonjeado aí, cara. E o prazer foi meu, cara. Eu gosto muito de gravar podcast, de participar, de consumir podcast também, cara. Então, pô, foi um prazer, cara. E é um filme também que, pô, podcast tem essa facilidade, né, cara? Que o YouTube, pô, tem que fazer um vídeo ali de uns 10, 15 minutos no máximo, né? Já fica longo até pra YouTube, né, cara? Sim. E aí é meio correria, cara. Aqui a gente ficou mais de uma hora falando do filme, né, cara? Porra, e dava pra Esse falar filme mais. merecia. Eu queria dizer, cara, que as portas do Teologia de Boteco estão sempre abertas pra você. E se você for embora, vá em paz. Obrigado. Pô, não tem nenhuma frase de encerramento bonita, né? Não morreu nada.